Boa tarde, amigos. Graças a Deus estamos aqui de volta. Já estava com saudade de todos vocês. Domingo passado a Nanda me substituiu e eu estou aqui morrendo de saudade de todos. Então, hoje nós vamos falar sobre a imortalidade da alma. Nosso amigo André Luiz está aqui para conversar com a gente sobre isso aí, para que a gente possa entender melhor essa alma imortal, em que termos, em que tempos, em que lugares ela é imortal, e a gente cada vez mais possa se entender como esse ser imortal e abrir a nossa mente, abrir os nossos horizontes para entender muitas coisas que vêm além desse entendimento, né? Então todos vocês da Rede Amigo Espírita, TVC e Rádio Fraternidade, que sempre nos assistem, sempre nos acompanham, participem conosco pelo chat da Rede Amigo Espírita. O Carlos Henrique está aí para coletar os comentários, as perguntas de vocês. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental para que a gente possa enriquecer o nosso diálogo, o nosso bate-papo, né? E cada vez mais aprendendo e evoluindo dentro dessa doutrina que é tão rica de informações. Então, André, muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui para conversar com a gente sobre esse assunto que ainda, por mais que a gente saiba que a alma é imortal, a gente ainda não se identifica como um ser imortal. A gente sente assim nosso espírito, né? Isso. A gente se identifica como um corpo material, mas não como um espírito, um ser imortal. Então, começar esse bate-papo perguntando qual do destino, né? A gente morre, né? A gente acha o desencarne é uma palavra muito grande, mas então vamos usar a palavra mais fácil. A gente morre, e quando a gente morre, o que acontece com esse espírito? O corpo físico, do qual a gente acha que é a gente, né? Acaba. E aí? Né? Onde é que vamos? Uma boa tarde a todos. Nós desejamos que Jesus nos abençoe, nosso guia e modelo, que possamos aqui juntos estabelecermos esses raciocínios sobre a imortalidade com base nos conhecimentos do Espiritismo, conhecimentos estes que vêm nos esclarecer, vêm nos consolar, conhecimentos que servem para toda a humanidade. É o Consolador prometido por Jesus. E para a humanidade ele veio. E em relação ao destino que nós, espíritos encarnados, conforme Kardec nos chama, de almas, temos após o desencarne, após a morte do corpo físico, é o retorno ao mundo dos espíritos, retorno ao mundo espiritual, que nós deixamos momentaneamente. É a nossa verdadeira morada. Nós precisamos entender que quando viemos à Terra, através da reencarnação, nós estamos vindo para passar uma temporada, passar uma experiência esta que vai servir para o nosso processo evolutivo. Precisamos adquirir conhecimentos no campo intelectual, no campo moral. Precisamos reparar erros, reparar desajustes cometidos outrora. E aí nós retornamos à nossa verdadeira morada. Essa lógica precisa ser invertida para que não raciocinemos, como você próprio falou, o corpo como sendo dono do espírito. E na verdade, o espírito é habitante de um corpo físico este temporário, que tem previamente planejado no mundo espiritual o tempo que vai durar aqui na Terra. Seja 80 anos, seja 60, ou seja pouco tempo, 1 ano, segundos, o tempo foi previamente determinado por nosso Pai, Deus Criador. Eu acho que a maior dificuldade que a gente encontra hoje é justamente dessa matéria tão impregnada na gente ainda, né? Nós ainda somos apenas o corpo físico na nossa mente, nossa casa é apenas esse planeta que nós vivemos. A gente não consegue ainda vislumbrar. Eu acho que até quando a gente é criança mesmo, que às vezes a gente ouve falar em céu, inferno, que vem essas teorias, até de se imaginar. Porque o céu que a gente imagina, o inferno que a gente imagina, ainda é um céu e inferno muito lúdico, é uma visão muito infantil às vezes, né? Um céu de nuvenzinhas, com anjos voando, a gente sempre imagina isso, o inferno, o fogo, né? Então essa eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem e que a gente tem que trabalhar. Só que a gente sabe que são várias encarnações para que a gente possa ir absorvendo esse entendimento, né, da imortalidade da alma. Mas aí eu lhe pergunto, quantas encarnações pode ter um espírito até ele realmente
absorver esse entendimento e aí conseguir evoluir em outras questões. Nós teremos tantas encarnações quantas forem necessárias ao nosso processo evolutivo, até porque, como a perfeição é a nossa meta, nós vamos atingir um dia o estágio de espíritos puros, tal como Jesus o é. Então, poderemos passar inúmeras encarnações. Quantas encarnações vai depender de nós, de nossas decisões, de como nós vamos encarar esse processo evolutivo, de como nós vamos optar efetivamente por seguir os ensinamentos de Jesus e a cada vez mais nos livrarmos, nos salvarmos das paixões inferiores e adquirirmos as virtudes espirituais. Então tudo é um processo que depende de nós. Quantas? Tudo isso depende de cada um de nós. A partir do momento que nós atingimos o estágio de espíritos puros, o estágio de perfeição, que é a única coisa absoluta, um dia nós seremos perfeitos. Aí sim nós não teremos mais necessidade da encarnação. Como a própria música falou, o Mestre nos disse seres perfeitos. E eu acho que o Mestre Jesus, como você disse, é nosso modelo, nosso guia, ele veio justamente nos mostrar esse caminho em busca da perfeição. Mas, se eu fosse lhe perguntar qual seria o real sentido dessa teoria reencarnacionista, o que a gente realmente tem que aprender com as reencarnações, com essas vidas sucessivas? Giane, é muito importante essa pergunta, porque a teoria da reencarnação, não diria nem teoria, mas a realidade da reencarnação, que é uma lei natural, ela se baseia em algo que é muito importante para o nosso consolo, para o nosso esclarecimento enquanto espíritos imortais. Se baseia na justiça divina. E quando se baseia na justiça divina, nós vamos entender uma série de diferenças, uma série de desigualdades que ocorrem em nosso planeta, ainda planeta de provas e expiações em transição para planeta de regeneração. Porque através da justiça divina nós percebemos a quantidade de oportunidades que Deus, nosso Pai, nos faculta para repararmos os nossos erros, para crescermos, para ascendermos espiritualmente e chegar à perfeição. Deus nos fornece os meios pelas provas da vida corpórea. É muito importante essa vida nossa aqui. Enquanto estivermos aqui, aproveitarmos ao máximo essa vida. É por isso que nós espíritas, através dos ensinamentos que nos são passados pelos bons espíritos, valorizamos muito a vida, desde a concepção até o seu termo. É por isso que defendemos a vida, somos contra o aborto, é por isso que somos contra a eutanásia, contra o suicídio, todas essas questões, porque a vida é uma bênção para todos nós. É a oportunidade de evoluir. E a justiça divina justamente nos faz perceber, através das diferenças, como nós poderemos construir a nossa vida, tanto individual como coletiva, superando todas essas dificuldades que são apresentadas aqui no nosso planeta, né? A pobreza, a miséria, a saúde, a doença, todas essas contradições aparentes que estão aqui no nosso planeta. Nós vamos entender a partir da reencarnação e tem como fundamento a justiça divina. Interessante você falar em justiça divina, porque muitas vezes as pessoas têm uma fé em Deus, mas essa fé não entende Deus como soberanamente bom e justo. Porque às vezes quando você vê tragédias, quando você vê crianças passando por dificuldades, por doenças dolorosas, às vezes as pessoas questionam, mas é um inocente, né? Por que uma criança passar por uma coisa dessa? Por que uma tragédia? Por que uma moça na sua juventude ter os seus sonhos roubados de uma forma violenta, através de um estupro? Então, às vezes as pessoas perguntam por que Deus deixou que isso acontecesse, né? E aí a gente, só a gente entendendo a justiça divina e essa bondade que Ele tem de nos proporcionar novas chances, novas oportunidades,
e corrigir os nossos erros, de irmos melhorando, é que podem justificar essas coisas acontecerem. Porque também, se ele é justo, ele criou leis que servem para todos. Jovens, crianças, idosos. Então, infringiu a lei, infelizmente, em pagar. Ou felizmente, porque aí Deus nos proporciona a oportunidade de reparação. Exatamente. Né? Por piores que sejam as circunstâncias que a gente passa, como você salientou aí a questão do estupro, o homicídio, né? Todas essas questões gravíssimas que ainda estão no nosso mundo são justas. Todas as situações. Nós não somos vítimas, simplesmente. Na verdade, estamos passando por situações de reparação em todo esse contexto de nossa biografia espiritual. Porque você falou no aborto, muitas vezes é uma coisa que as mulheres questionam muito. Elas dizem só quem é realmente vítima de um aborto, quem é de um aborto, não, de um estupro, perdão, que é violentada, que sabe o que é a dor que se carrega, os traumas que se carregam. Muitas vezes vem em decorrência, até porque a lei permite, o aborto, porque se torna a memória daquilo ali. E às vezes a gente nos entender como esses seres que precisam evoluir, que muitas vezes é doloroso a gente assumir, mas a gente precisa passar por algumas circunstâncias que nos firam, que nos machuquem, mas que nos tirem de uma visão, porque eu acho que nenhuma pessoa que passa por um sofrimento, que passa por uma tragédia, que passa por uma perda considerável na vida, ela mantém a vida sob o mesmo olhar. Ela passa a olhar as coisas diferentes. Exatamente. E aí entra a justiça de Deus. Não é apenas consentir que o mal aconteça, né? É apenas ser justo com as leis que Ele estabeleceu para reger o universo. E aí cabe a nós, né, ter a paciência e a sabedoria de aproveitar as nossas oportunidades. Como eu falei para você, a gente ainda tem uma visão muito lúdica de céu e inferno, né? A gente ainda não sabe realmente o que é o nosso céu e o que é o nosso inferno. Então eu queria que você nos dissesse como é que a doutrina espírita ela conceitua esses lugares, né? Esses lugares que há tanto tempo, há tantos milênios, eu posso dizer, são falados em céu e inferno, mas que a gente realmente, se a gente um dia passou pelo céu e pelo inferno, a gente não tem memória, né? Para isso. E a gente precisa elucidar essa questão. Céu e inferno foi sempre um questionamento da humanidade, foi sempre algo trazido até para impressionar mentes desprevenidas, para manipular. Mas o que é assim, essencial entendermos em relação ao céu e inferno, conforme está lá uma das obras da codificação kardeciana, o céu e o inferno, ou a justiça, segundo o Espiritismo, é que o inferno está em toda parte onde haja sofredores. E o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Então, a partir desse ensinamento trazido na codificação, nós entendemos que um estado ou outro são construções da nossa intimidade. São resultado do que nós vivenciamos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes. E como nós nos aglomeramos, nos agrupamos por afinidade, naturalmente, como consequência, nós vamos estar perto de almas que também pensarão da mesma forma, que estarão no mesmo estágio vibratório, com o mesmo, vamos dizer assim, ambiente íntimo. E aí, como estão almas reunidas em determinado lugar, nesse estado, nós poderemos dizer que ali ou acolá está o inferno, ou, ao contrário, o céu. Então, realmente, é o estado íntimo que determina essa aglomeração de almas, esse conjunto, e aí, naturalmente, os lugares são feitos justamente pela reunião desses espíritos, através de seu estado interior. Isso é bastante claro, por exemplo, vamos fazer uma analogia. Nós podemos estar num lugar paradisíaco,
numa ilha belíssima e estarmos no inferno. Ou seja, nos sentindo deprimidos, nos sentindo os sentimentos de angústia. Ao contrário, nós podemos estar em meio à tormenta, em lugares que não inspiram, teoricamente, a tranquilidade, o bem-estar, e vivermos esse céu interior, essa situação de júbilo, esse sentimento que nos faz, em qualquer situação, estar em paz. Interessante você falar, porque a gente às vezes vê muito na televisão, até os médicos sem fronteira, né? Que lá no conforto da sua família, dos seus lares, e vão para países onde a fome, a pobreza, as doenças tomam conta da população. E muitas vezes você vê esses médicos, mesmo com todas as dificuldades, muito alegres em estar ali, né? Em meio àquela pobreza, em meio àquele caos, mas podendo de alguma forma ajudar outras pessoas. Então é como você diz, às vezes é um estado de estar no céu, né? É uma satisfação íntima. E outra situação é que no livro Nosso Lar, quando fala em André Luiz, no umbral, né? Que ele menciona o umbral, ele fala das construções mentais, né? Que o umbral para um é uma coisa, para outra pessoa vai ser outra, né? E é como você disse, existe essa reunião das pessoas com o mesmo padrão vibratório. E o próprio filme nos ilustra isso. Quando o André Luiz vem visitar o seu lar, tem a oportunidade, é autorizado a fazer a visita ao seu lar. Em determinado momento, quando ele é acometido do ciúme, imediatamente ele acessa as zonas umbralinas. E aí ele se lembra dos ensinamentos que recebeu lá na coluna espiritual, da prece, do vencer as paixões inferiores e tudo isso, e retoma o seu estado de equilíbrio e sai dessas zonas umbralinas, né? O filme ele é bastante elucidativo. Quem tiver a oportunidade de assistir, que eu assista. Quem ainda não assistiu, né? Que é um dos filmes mais vistos, vale muito a pena. Bem didático, né? Exatamente. Até porque toda a obra de André Luiz, né? Muito didático, muito informativo. Outra coisa que é interessante a gente saber, muitas vezes as pessoas acham, não, eu morri hoje, então eu posso voltar amanhã. Ou não, vai demorar muito para voltar. Às vezes até quem fica nessa ansiedade de saber. Né? Quando, às vezes, será que eu vou ter a oportunidade de conviver novamente nessa existência com esse ente querido que já se foi? Então, o que determina esse intervalo? Ou seja, de poucos dias, ou de meses, ou de anos, para que uma pessoa possa reencarnar? Muito bom, muito boa pergunta. A própria codificação nos esclarece a esse respeito. Quando os espíritos reveladores, aí no livro dos espíritos, eles falam que essa duração, na erraticidade, enquanto não estamos aqui na Terra, ela pode durar horas como séculos. É uma variante que vai depender de nossas necessidades evolutivas. Então não há exatamente uma regra estabelecida de nossa permanência no mundo espiritual, na erraticidade, entre uma encarnação e outra, né? Não existe uma regra para isso. Então, para quem estiver ansioso aí em rever, vamos ter calma, né? Ansiedade atrapalha tudo, né? Vamos ter calma, porque pode ser que demore um pouquinho. Então, pessoal, só reforçando, vocês que estão nos assistindo aí, quiserem mandar seus comentários pra gente, suas perguntas, fiquem à vontade, certo? Eu acho que já tem comentários aqui. Deixa eu ver. A pergunta é a seguinte, o que acontece àqueles que, mesmo reencarnando várias vezes juntos, não conseguem vencer suas desigualdades, principalmente aqueles que vêm com pais e filhos? O que acontece? Um dia vai ter que acontecer. Porque o próprio Jesus nos afirmou que nós não sairemos daqui enquanto não pagarmos o último centavo. Então, é importante que isso vai depender
de nossos desejos, de nossa vontade, de nosso livre-arbítrio, que aceleremos isso, que busquemos o perdão, que busquemos o entendimento através do diálogo, que busquemos realmente aprender a amar. Esse é o grande desafio da humanidade, aprender a amar. Jesus resumiu toda a sua doutrina no amor, quando ele disse amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é necessidade nossa, não tem como nós avançarmos na evolução com essas tendências de relacionamento, seja pai e filho, marido, mulher, irmão com irmão. Nós precisamos disso, precisamos do perdão, precisamos do amor. Uma das principais motivações para a reencarnação é a principal, né? A nossa evolução espiritual. Essa evolução espiritual ela só se dá através das provas na matéria, ou seja, a gente tem que vir no corpo físico, passar por provações, por expiações para conseguir evoluir, ou existe outra forma da gente evoluir? Não necessariamente na matéria. É possível, sim, na erraticidade, no mundo espiritual, evoluirmos, desde que desejemos. Mas as provas aqui na matéria é que serão, assim, um processo acelerador da evolução. Porque aqui nós vamos provar as ideias, os conhecimentos que nós adquirimos lá no mundo espiritual. Kardec ele faz uma analogia interessante na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, é de que quando nós estamos vindo para a Terra, é como se nós estivéssemos saindo para o combate. E quando o combatente ele não vai para o combate, fica no campo, no acampamento, ele fica satisfeito, porque ele não vai poder provar o que conheceu. Então é interessante essa analogia feita por Kardec. Mas é possível sim evoluir na reticidade, só que a velocidade dessa evolução é menor do que as provas a que estamos sujeitos aqui na Terra. Então, cada um abraçar as suas provações, né? E tentar superá-las, evoluir cada vez mais. Uma questão bem científica com relação a essa imortalidade da alma é que todos os seres vivos são feitos, a sua matéria, né, é feita da mesma coisa, né? Que é o princípio, é o fluido universal, né? E aí eu lhe pergunto, se a gente é feito basicamente, a nossa matéria é feita basicamente da mesma coisa. Quando eu falo todos os seres vivos, gente, estou falando nós, seres humanos, nós estamos falando dos animais, plantas, pedras, todas as matérias, né? Então, se tudo isso vem de uma mesma coisa, o que vai nos diferenciar? Né? O que vai nos dar essa diferença? O que pode nos tornar seres humanos, animais, plantas? O que vai nos diferenciar nesse processo? Porque é toda uma evolução espiritual. Exatamente. Nós todos passamos pelos estágios evolutivos, conforme os espíritos nos falam. Nós passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, e agora estamos no estágio de humanidade. O fluido, o princípio vital, é um só para todos os seres orgânicos, e isso se modifica segundo as espécies. É o que dá movimento, é o que dá vida, esse fluido vital. Sem esse princípio vital, que é extraído lá do fluido cósmico universal, a matéria ela é inerte. E o que nos diferencia, nós, espíritos, dos animais, dos vegetais, é que nós atingimos um estágio evolutivo onde alguns atributos foram incorporados desde o princípio espiritual que jazia lá no reino animal, que é a inteligência, a consciência, o livre-arbítrio, a razão. São atributos do espírito. E esses atributos nos diferenciam essencialmente das outras criaturas de Deus que existem na natureza. Só que o espírito, para que ele consiga se manifestar na matéria, ele precisa
de um elemento semimaterial. E aí, quando a gente fala de elemento semimaterial, nos vem a ideia do perispírito, que, por sua vez, é construído a partir também desse mesmo fluido cósmico universal. Então, o espírito, ele só se consegue manifestar na matéria porque há esse elemento intermediário, que é o perispírito, que é de natureza semimaterial, assaz vaporoso, nós podemos pesquisar nas obras, né, kardecianas todos esses conhecimentos e aprofundar essa questão. É interessante essa questão, porque muitas vezes as pessoas, quando têm seus animais, são muito apegadas a eles, acreditam que eles também têm um espírito, né? Uhum. Por causa dessa afinidade, eles são tão afetuosos, então se fosse uma matéria rude, sem nada que o animasse, não teria como existir o amor, o carinho, né? Mas realmente existe ali uma existência espiritual, mas ainda tem essa evolução da consciência e da inteligência, né? Exatamente. Na realidade, a gente começa com pedra, né? Brincando assim, de uma forma bem lúdica, mas é um processo evolutivo, né? É aquela que o fluido cósmico universal, digamos, para a gente entender melhor, é como se fosse uma energia, e que essa energia pudesse moldar ali alguma coisa. E aí esse molde vai se burilando, né? E evoluindo. E aí são vários outros elementos conspirando a favor dessa evolução. É uma matéria bem científica, né? Isso é uma parte bem científica. Então eu acho que isso aí vale um programa sozinho, né? Da gente entender essa parte científica da evolução. Mas isso aí também é estudado dentro do EJE, viu, gente? Então vocês ainda que não fizeram o EJE, é interessante que procurem fazer, porque no EJE todas essas questões básicas, elementares, que a gente precisa ter o entendimento para conseguir entender coisas além, você vai estudar. Então toda essa parte da diferenciação do espírito, digamos, que tem um cachorro para um espírito de um ser humano, porque todos, digamos, a gente chama espírito, mas tem uma classificação diferente. Então a dica é, para entender melhor isso aí, se inscrever na turma do EJE, começar com todos os princípios básicos, a gente chega lá. E fora muita leitura, né? Na doutrina espírita não tem jeito, a gente tem que estudar. Tem que estudar, né? A própria Emmanuel nos fala que nós devemos e precisamos estudar. Nós não podemos fugir a essa questão, devemos estar engajados nos estudos sistematizados dos nossos centros espíritas, que são de capital importância para o desenvolvimento, para o estabelecimento teórico da doutrina. E aí, a partir desse estabelecimento teórico, nós vamos ter condições de difundir esses conhecimentos. Temos aqui participação dos nossos internautas. Nossa amiga Fernanda Lima deixou um comentário aqui. Ela colocou o seguinte: eu acho que dá para evoluir tanto na Terra como no espiritual, mas os desafios são maiores quando estamos encarnados. Então o aprendizado é mais intenso. Foi justamente o que você falou. A amiga Maria Fidalgo, lá de Portugal, que comenta o seguinte: ainda há muita maldade na Terra, muitos não consertam a sua mente para o bem. Realmente, mas a gente sabe também que o planeta está nesse momento de transição, né? E que daqui a uns anos, esperamos que não demore tanto esses anos para findar, o planeta vai ser um planeta de regeneração e que o bem vai predominar, né? Então as expiações e as provas vão diminuir consideravelmente, porque as pessoas que aqui ficarem vão estar bem mais predispostas à prática do bem, né? E aí a gente espera que o mundo, a gente esteja nele, né? Vamos lutar para isso, né? Vamos trabalhar para que a gente permaneça aqui na Terra, para que a gente possa vivenciar esses momentos de franca evolução, porque eu acho que quando o bem realmente se ampliar, aí a gente vai ver a nossa evolução mais rápida, né? Ainda temos mais um comentário. José Oliveira diz o seguinte: na verdade, posso vos dizer que aquele que não nascer de novo não verá a casa do Pai. Realmente, esse nascer a gente pode ver, entender de várias formas, né, André?
não só na reencarnação, mas eu acho que a gente pode renascer todos os dias. Todos os dias nós podemos nos renovar, nós podemos mudar o rumo de nossas vidas. E aí, o princípio da reencarnação trazido por Jesus de forma magistral, lá no Evangelho, quando ele encontrou com Nicodemos, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso é essencial para a nossa evolução. Aí ele coloca aqui também, não acreditando em Deus, não acreditam na nova reencarnação, que por isso todos nós vamos evoluir. Alguma coisa assim. Eu acho que a fé nos ajuda muito, né? Essa crença em Deus. Até quando a gente está nos momentos de provação, essa fé que nos sustenta, né? Muitas vezes é o que nos dá força para passar pelas provações, né? Realmente a fé em Deus, a crença que Ele vai estar sempre ao nosso lado, nos apoiando, nos ajuda bastante. Então, agradecendo a participação de vocês, podem continuar participando, mandando suas perguntas. Quem quiser saber mais informações sobre essa imortalidade da alma, se tem algumas curiosidades, manda aqui pra gente que a gente vai responder na medida do possível, certo? E agora, eu vou perguntar a você. Deixa eu ver, eu me perdi aqui. Pronto, a pergunta é a seguinte. Que ele pergunta se é certo concordar com a doutrina panteísta que defende a possibilidade do espírito ora habitar um corpo humano, ora um animal. Eu acho que em sequência daquilo que a gente estava falando da parte científica, né? Existe realmente essa teoria panteísta que defende que eu posso ser homem hoje e amanhã ser um cachorro. Muitas pessoas até brincam imaginando que animais gostariam de ser, ou de acordo com a sua personalidade, que animais seriam na próxima encarnação. Isso aí é possível? Isso é uma doutrina muito antiga no mundo, que se chama metempsicose, que prevê justamente que um espírito, alguém já no estágio de humanidade, possa encarnar no corpo de um animal. Ora, na situação evolutiva, como irracional. Isso não é possível que aconteça, porque seria um retrocesso à lei do progresso. Muito embora algumas pessoas possam até argumentar, existem tantos animais que são muito mais amorosos do que certos seres humanos, mas é justamente a partir do momento que nós adquirimos o livre-arbítrio, nós temos direito às nossas escolhas, e aí optamos pelo mal ou pelo bem. Uma hora ou outra, nós vamos seguir o caminho do bem. Então é só um processo evolutivo. É algo que Deus nos dá enquanto espírito para que cheguemos com as nossas próprias pernas à plenitude do amor. O animal ainda não possui esse atributo. É como, por exemplo, no princípio espiritual que nele existe, fosse, fazendo analogia, logicamente, grosso modo, tivesse um chip e ele tivesse programado para realizar determinadas tarefas dentro daquele âmbito de sua evolução. Então, seria um retrocesso o espírito encarnar no corpo animal, né? Contra a lei do progresso, que é uma lei natural. Até porque o corpo do animal ele não é preparado para receber um espírito que tem esses atributos. Nem anatomicamente, nem do ponto de vista fisiológico, e muito menos do ponto de vista magnético. Da mesma forma, nós, quando atingirmos o estágio de espírito puro, não será mais necessária a encarnação nesses corpos materiais. Então não é possível, da mesma forma, um espírito puro, ele habitar um corpo grosseiro como o nosso. Magneticamente é impossível. Como você falou, essa questão das leis, a gente muitas vezes é interessante, eu sempre reforço, que a gente tem que estar muito ligado no básico da doutrina, né? E a gente entender essas leis que regem o universo. Porque se a gente vai evoluir, né? Então se existe uma lei de evolução, se a gente tem a consciência que a gente nunca regride, a gente sempre vai progredir, a gente tem que entender que, por exemplo, os animais ainda são muito ligados ao instinto, né? Então são muito instintivos. E eu acho que a gente, de forma humana,
a gente procura evoluir na nossa consciência, na nossa inteligência. Então, regredir para um corpo ainda instintivo, digamos assim, não seria. Então, sem condições, viu, gente? Não precisa nem estudar que animais vocês seriam, porque não tem essa possibilidade. Deixa os animais como os nossos companheiros, amigos que eles são. Isso, exatamente. Né? Devemos cuidar dos animais, ter muito carinho, faz parte da criação de Deus, não devemos maltratá-los, né? Na verdade, eles podem nos servir de auxiliares até na nossa caminhada aqui na Terra. E muitos são, né? No caso, os cegos, que às vezes tem os cães guias, pessoas que são doentes, muitas vezes aquele animal ajuda, né, a pessoa a manter o ânimo. Então a gente sabe animais que são usados em processos terapêuticos, como por exemplo os cavalos, são usados na ecoterapia para quem tem os processos de síndrome de Down. E apesar que muitas pessoas ainda questionem, ainda assim, claro que a gente defende o devido cuidado, né? Ainda são usados para a evolução da medicina, né? Para que existe essa evolução da medicina, que é a inteligência do homem junto com a contribuição do animal, mas é claro que a gente reforça sempre, né? A gente não vai nunca concordar com os maus tratos, com algumas posturas que são adotadas. São anticristãs, né? Que são anticristãs, né? Temos interações. Nossa amiga Maria Fidal colocou assim: seja essa vontade de todos seguir a luz do caminho de Jesus, só no bem pode vencer. Realmente, a gente tem que ter muita persistência, ter Jesus como nosso modelo e guia e nos mantermos firmes e fortes, né? Exatamente. Um fenômeno muito curioso, desperta a curiosidade das pessoas. Os médicos que ainda não têm essa visão espiritual aflorada questionam bastante, que é a experiência de quase morte, que a gente chama de EQM, né? Algumas pessoas passam por essas situações por algum motivo, elas precisam passar por essa experiência. Aí eles voltam com aquela coisa que viu um túnel, uma luz branca, que viu pessoas que lhes eram caras, que já desencarnaram. Porque essas pessoas muitas vezes têm que ter essa experiência. É um tema interessante que, inclusive, é objeto de pesquisa científica, a experiência de quase morte. Até recentemente eu vi um artigo que falava de que alguns cientistas estavam induzindo a experiência de quase morte para justamente provar cientificamente, do ponto de vista acadêmico, a imortalidade da alma, né? Do ponto de vista de critérios seguros, né? E realmente eles buscaram um grupo de pessoas de várias crenças, ateus, e eles chegaram à comprovação, existe artigo na internet, pode ser pesquisado, da imortalidade da alma. E aí, qual é a finalidade disso na experiência evolutiva dessas pessoas? Apesar de que esse tema, experiência quase morte, é um tema novo, um tema recente, um tema que está sendo pesquisado. E aí nós buscamos algumas ilações sobre isso, entendemos que tem um objetivo para essas pessoas, para que eles tenham novas perspectivas de vida, reformando intimamente muitos de seus conceitos sobre o que realizaram ou deixaram de fazer, o que estava programado em sua caminhada aqui na Terra. A princípio nós entendemos dessa forma. Isso logicamente é um conhecimento que precisa ainda ser muito explorado, nós precisamos pesquisar, nós precisamos adotar a postura que Kardec nos orienta, de pesquisa, de estudos, de conclusões, considerando os 3 aspectos da doutrina espírita: o aspecto científico, filosófico e religioso. Eu acho que outro modelo que a gente tem bastante, né, além de Jesus, que nos dá todos os caminhos, Kardec ele nos dá um exemplo muito grande. Porque a doutrina veio através dos questionamentos dele. Ele não simplesmente aceitou algo que ele ouvia, ele questionou e procurou justamente algum fundamento
dentro daquilo ali. Aí ele achou um fundamento lógico, filosófico, científico, explicações e razões para as questões, né? Como a gente comentou antes, com certeza uma pessoa que passa por uma experiência dessa não vai levar a vida pelos mesmos olhos. Exatamente. Né? Vai questionar e mudar muitas coisas. E eu acho que é para a própria medicina também, para despertar para esse espírito, que muitas vezes o corpo físico padece das doenças que se encontram no espírito. Né? A gente adoece espiritualmente e acaba isso acontecendo, resvalando no corpo físico. Eu ouvi até você falou da pesquisa, uma das experiências que eles faziam, colocavam prateleiras em cima da cama e nessas prateleiras colocavam gravuras, imagens, figuras. Então a pessoa que estava deitada embaixo ali não podia ver, porque as imagens estavam todas em cima da prateleira. E muitos ao despertar relatavam essas imagens que viam porque eles estavam fora do corpo físico e viam tudo de cima. Então diziam assim, eu vi meu corpo na maca, eu vi umas fotos disso e daquilo. Então como a pessoa que estava ali apagada, como poderia ter essa experiência? Né? Então realmente é um despertar da medicina para essa vida espiritual e é tudo uma evolução, né? Para que a gente possa cada vez mais despertar para isso. Outro assunto que muitas vezes ainda gera algum conflito, algum questionamento, é com relação à cremação. Pessoas encarnam e aí as famílias, algumas querem que o corpo seja cremado. Mas aí algumas pessoas dizem, não, mas a doutrina espírita não aconselha. Né? Aí se gera esse questionamento. Então eu queria que você nos explicasse o que pode vir a causar a cremação, se é aceita, se não é, qual é o posicionamento doutrinário a respeito da cremação do corpo físico. Nós devemos ter como premissa que o espírito pré-existe e sobrevive à morte do nosso corpo físico. Tanto a cremação como a inumação, que é o processo tradicional de sepultamento, são formas de acomodar esse corpo físico. E isso deve ser a expressão do livre-arbítrio de cada um de nós. A forma que nós queremos nos acomodar após a morte deste corpo. Os dois processos têm em comum a seguinte ideia: a destruição do corpo físico. A inumação através da decomposição na terra e a cremação através do processo de queima, como é lógico, né? Para se optar pela cremação, entretanto, nós devemos ter muito cuidado, pois o processo de desligamento do espírito do corpo físico, ele varia dependendo do estilo de vida que nós levamos aqui na Terra. Se por acaso nós levamos um estilo de vida materialista, ligado aos vícios, um estilo de vida egoístico, né? Atrelado a esses prazeres sensoriais, sexualidade, apego aos bens materiais, esse processo de desligamento do corpo físico ele vai ser muito mais lento. E tanto na inumação como na cremação, o espírito passa, nesse desligamento, por um processo que se chama de perturbação espiritual. E aí, nesse processo, na inumação, por exemplo, ele pode sentir a decomposição do corpo físico, em virtude desse estilo de vida que foi levado a cabo aqui no nosso planeta. Na cremação, a cautela que nós devemos apresentar é porque é um processo, vamos dizer assim, é um processo muito rápido. E aí é algo a ser ponderado. Nós não podemos dizer, não é possível a cremação, a doutrina espírita não orienta a cremação. O que nós podemos dizer é o seguinte: existe a ponderação para que o espírito, nesse desenlace, ele não sofra mais traumas do que o já está sofrendo por conta
da vida que levou. Justamente não é vítima disso, né? Ele está só sofrendo consequências desse processo. Numa situação normal, a pessoa que não tem apego aos bens terrenos, que levou uma vida equilibrada, tal, tanto a inumação como a cremação, nenhuma consequência tem para o espírito, né? Houve o desligamento do corpo físico, ou inumou, ou cremou, não faz nenhuma diferença. Não faz nenhuma diferença. Até tem algumas pessoas, alguns autores que comentam que esse prazo, né, desse desligamento é até 72 horas, né? Isso. Aí as pessoas perguntam, e aí como é que a gente vai ficar 3 dias aguardando para enterrar uma pessoa? Realmente é uma questão social, na realidade, né? Isso. Que tem que ser questionada e a gente tem que procurar uma solução. Porque, inclusive, algumas pessoas comentam que a cremação seria o procedimento mais adequado, porque o solo dos cemitérios é contaminado com chorume, da decomposição, né, dos corpos, que é um líquido que polui o lençol freático, as águas. Então é uma questão social também. Isso, né? Ecologicamente, as pessoas questionam que a cremação seja o mais adequado. Mas é uma questão social que envolve cultura, que envolve várias religiões, né? Nós temos outras religiões, como até na Índia mesmo, que alguns corpos são cremados no rio Ganges. Isso. Né? Que as pessoas ali tomam banho, jogam seus mortos. As pessoas fazem de tudo. Então, assim, é uma questão muito cultural, mas que tem que ser os parâmetros, as ideias, tem que vir à tona, tem que ser discutido para que a sociedade entenda ali e resolva a melhor forma de ecologicamente, religiosamente, resolver a situação. E a gente tem que entender que por mais que a gente se apegue, por mais que a gente ali é o corpo físico, e depois que há esse desenlace, não é mais nada, né? O seu ser querido, amado, que você tem tanto apego, não está mais ali naquele corpo físico, né? A gente tem que cada vez mais ter esse ideal e despertar para essas questões que são tão importantes. A gente está chegando nos momentos finais do nosso programa, né? Temos a interação ainda, vou ler agora. Fernanda Lima colocou o seguinte: eu acho legal, economizaria espaço. Se o espírito já tiver desligado do corpo, acho que não há mal nenhum. Verdade, Fernanda. E a Maria Fidalgo diz o seguinte: penso que deve ser dado mais tempo de espera, pois há espíritos ainda não sairão de perto do corpo e assistem tudo, e tem outros que sofrem, né? Realmente, tem muitos que ainda veem seu corpo sendo enterrado, né? Se sente preso ali no caixão, vendo o corpo sendo decomposto. É uma situação para aquele ser que, como você falou, é muito apegado à matéria, ele se desvencilhar, né, do corpo físico, é muito difícil. Da mesma forma que alguns, quando a família doa os órgãos, sem que haja, né, essa vontade dele, né, às vezes eles sentem falta, né, do plano espiritual sentem falta. Então é uma questão de que você tem que tomar consciência e acho que é assim, só o fato de a gente estar conversando aqui e vocês estarem nos assistindo, vocês já despertem em vocês essa curiosidade. Será que eu vou doar os órgãos? Então, ter essa consciência, eu vou querer ser enterrado, eu vou querer ser cremado. Então, eu acho muito importante a gente estar discutindo essas questões. E agora sim, a gente chega nos momentos finais do nosso programa, agradecendo sempre a participação de vocês. E a gente agora vai falar um pouquinho sobre a campanha da imortalidade, né? Que é realizada no feriado de 2 de novembro, que é conhecido como feriado de finados, onde as tradições religiosas, né, nos ensinaram que a gente fosse aos cemitérios, velar os nossos mortos, enfeitar as lápides com flores, acender velas e fazer orações. E a gente que sabe, que entende que nós somos seres imortais, entendemos que aquilo ali não é mais o nosso ente querido, né?
A nossa oração pode ser feita em qualquer lugar. A lápide enfeitada para aquele ser não vai fazer diferença, né? E muitas vezes até os atrai para aquele ambiente e para eles é um pouco penoso. Exatamente. Né? Então existe um trabalho, a campanha, e eu queria que você falasse um pouquinho melhor, você já tem mais experiência aí nesse processo da campanha, e como é feito esse trabalho de conscientização das pessoas nesse dia. Uma das grandes questões, um dos grandes objetivos da campanha da imortalidade da alma é mostrar para as pessoas que a vida continua, mostrar a questão da imortalidade, trazer essa ideia do desapego a essas questões materiais, como você frisou aí, o túmulo, a lápide, mostrar a mensagem do Espiritismo para tantas almas que muitas vezes ficam desconsoladas anos a fio com a perda dos entes queridos. Porque a ideia que se tem é que morreu, acabou, nós não vamos ter mais a possibilidade de nos reencontrar com os nossos entes queridos. Essa ideia é terrível para a humanidade. E aí passar essa mensagem espírita às pessoas é fundamental. Então nós podemos passar essa mensagem espírita através da própria mensagem escrita, através da mensagem falada nas palestras, através do papel consolador que a doutrina espírita, que a doutrina de Jesus pode fazer com as pessoas quando nós podemos nos aproximar delas e oferecer a leitura de um evangelho, oferecer uma prece. Então esse é o papel do Espiritismo, consolar. E aí nós convocamos todos, né, convocatória, para realizarmos essa tarefa, mundo afora, Brasil, mundo afora, de ao menos distribuir a mensagem na entrada do cemitério, de se aproximar de uma pessoa e realizar um culto do Evangelho lá próximo ao túmulo. Nós temos uma experiência impressionante em relação ao culto do Evangelho, como isso consola. E aí os médiuns, eles observam a assistência espiritual que é dada à família encarnada e àquele ente desencarnado que, como você falou, sofre, porque os nossos pensamentos nos atraem. Então é muito importante essa atividade. Nós chamamos a comunidade espírita, aqui na Paraíba já é realizado, a Federação Espírita Paraibana também encampou essa tarefa, e vários estados do Brasil também já fazem isso. Já está se tornando assim um calendário, né, dentro do ano espírita. Então vamos nos engajar para espalhar essa ideia, porque a luz ela precisa estar no velador e não debaixo do alqueire. Com certeza. Então, gente, esse é um convite, como a Ana falou, para todos vocês. Vocês que aí na cidade de vocês ainda não têm esse trabalho, procura a federação, procura o centro espírita que tiver, que vocês frequentem, para organizar um trabalho simples de entregar mensagens falando sobre a imortalidade da alma, orientando as pessoas, consolando, trazendo esse alento, para que as pessoas saibam que o corpo físico acabou, mas aquele ser continua vivo, continua aprendendo, que existe a possibilidade do reencontro, mas que as pessoas têm que estar prontas para esse reencontro também. Então, consolar, orientar, trazer essa boa nova a todos. É super importante que cada vez mais as pessoas trabalhem nisso aí. Aqui a gente também tem experiências em alguns cemitérios da cidade que são celebradas missas, cultos evangélicos e palestra espírita. Nós já conseguimos essa abertura em alguns cemitérios e o nosso desejo é que cada vez mais a doutrina esteja presente, né? De uma forma ecumênica, respeitosa com as outras religiões, com a fé das pessoas, mas que a gente possa levar essa mensagem da imortalidade, que a gente não possa esquecer que nós somos eternos aprendizes, que nós estamos aprendendo, mas também podemos ensinar um pouquinho, né? A gente tem que compartilhar o nosso conhecimento. Então eu quero agradecer demais a sua participação, né? Dizer que foi muito esclarecedor para a gente esse bate-papo, convidá-lo para vir mais vezes, para a gente conversar mais um pouquinho. Eu que agradeço a oportunidade para ter participado aqui, compartilhado esse momento com vocês aqui da produção e com todos os que estão nos assistindo. E dizer a todos vocês
Queria mandar uns abraços em especial para nossa amiga Maria Fidalgo, para o José Arnaldo Reis e Josué Oliveira, né, que interagiram conosco. A nossa amiga Fernanda Lima, que está fazendo a mídia social junto com o Carlos aí, conversando, interagindo com a gente, sempre uma parceira firme e forte com a gente. E mandar um grande abraço a todos vocês da Rede Amigo Espírita, TVC e Rádio Fraternidade que nos assistem, que nos acompanham. E confirmar que domingo que vem tem mais um programa, mais uma entrevista, mais um ponto a ponto, para a gente ter mais um bate-papo legal, esclarecendo, conhecendo mais um pouquinho. E sem esquecer que todas as quintas-feiras, 8 da noite, nós temos o nosso Evangelho lá, que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, sendo conversado, sendo feito, não na casa de vocês, dentro da nossa casa, né? A gente faz aqui na casa do Glecom, mas para chegar a casa de todos vocês. Então, um grande abraço a todos, bom final de domingo, boa semana, de muita paz e muita luz a todos vocês e até domingo que vem.